Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a executar aplicativos compatíveis com o sistema operacional Windows, ou seja, aqueles arquivos .exe ou até mesmo o script .bat, nós vamos executá-los aqui em um ambiente Linux, especificamente em ambiente baseado no dev/ubuntu. Eu estou utilizando aqui o sistema Ubuntu 22.04, mas aí qualquer versão derivada, como eu disse, vai funcionar. Então nós vamos utilizar essa ferramenta Wine e vamos primeiramente entender o que significa a palavra Wine e o que é Wine. Então, se você pesquisar na internet por Wine, você vai ver que o Wine ela é uma sigla, um acrônico recursivo, e esse acrônico significa assim, o seguinte: Wine is not an emulator, ou seja, o Wine não é um emulador. O que significa? Quer dizer que ele não funciona como uma máquina virtual, ele não tem um ambiente aí total do Windows, e sim é uma camada de abstração em que o meu aplicativo ele vai fazer as requisições para o próprio Linux, e o Linux vai dar toda aquela camada necessária para o aplicativo vai pensar que está em um ambiente com o Windows, mas ele está utilizando essa camada de compatibilidade. Então, vamos primeiramente então instalar o Wine através dos repositórios do ATP. Através desse repositório, nós não vamos estar baixando a versão mais nova, a versão que está em desenvolvimento atualmente, que é a versão 7. Mas nós vamos baixar a versão mais estável, que é compatível com uma grande variedade de aplicativos exe e aplicativos Windows. Então vamos abrir aqui o Chrome e vamos acessar o seguinte endereço: ailtonbsj.github.io. Por quê? Porque aqui eu tenho um artigo de 2019 sobre como instalar o Wine, tá aqui, ó. Então vou me basear nesse artigo aqui para poder instalar todas as ferramentas, todas as aplicações aqui no Linux. Então vamos lá. O primeiro passo, nós precisamos habilitar a arquitetura de 32 bits que seja carregada aí pelo nosso ATP, Então vamos copiar aqui essa primeira linha. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e vou colar esse comando aqui. Digitar a senha de superusuário. E aí eu já estou habilitando o meu dpkg a poder instalar pacotes de versões 32 bits. Agora vamos fazer um update. Então você vai digitar sudo apt update e ele vai fazer aí a atualização das listas de repositórios que tem instalado aí no seu computador. Vou limpar agora o terminal e vamos instalar todos os pacotes necessários. Então o primeiro pacote é o Wine64, então vou copiar aqui esse primeiro comando. Então vamos instalar utilizando aqui o argumento install recommends, ou seja, ele vai instalar o Wine64 e todos os aplicativos recomendados pelo pacote. Então eu vou colar aqui no terminal essa linha, pressionar Enter, e aí ele já vai estar instalando o FontWine, algumas bibliotecas e o Wine por si só. Então pressionar a tecla S maiúsculo, pressiono Enter, e aí ele vai estar instalando o Wine utilizando os repositórios do Linux, do Debian/Ubuntu. Então eu terminei de instalar aqui o pacote aqui do Wine64. Vamos instalar agora mais alguns aplicativos, alguns pacotes. Então vamos instalar o Winetricks. Então vou colar aqui esse pacote, essa linha, pressionar a tecla S e esperar a instalação. Então a instalação foi concluída, podemos agora instalar aqui, ó, essa terceira linha de comando aqui, executar essa terceira linha de comando.
Vamos aqui executar a quarta. Vamos agora instalar o pacote Mono Complete. Então, pessoal, instalamos aí o Mono Complete, né? Agora podemos instalar aqui o fontes do Wine, que provavelmente já foi instalado aí como recomendação, mas vou instalar aqui, ó. Então já foi instalado. Então nós instalamos aqui esses 5 pacotes, né? 6. E eu só descrevi aqui o que é o Wine.64, o Wine64. Mas caso você queira saber o que cada um desses pacotes é, você não está instalando aí pacote sem saber o que é, você pode digitar o comando sudo atp show e o comando na frente aqui, por exemplo, Wine64. O que esse pacote contém? Se eu pressionar Enter, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, aí lá a implementação da API do Windows, ou seja, carregador binário de 64 bits. Ou seja, aqui é efetivamente a camada de tradução para funcionar os aplicativos do Windows aqui no Linux. Então, se você fizer também o sudo apt show, colocar Winetricks, você vai ver aqui a descrição, ó, uma ferramenta simples, né, para trabalhar assim com os principais problemas do Wine. Então, através dessa ferramenta aqui do Winetricks, você pode instalar DLLs que está faltantes, instalar, por exemplo, o .NET, se você quiser, vamos mostrar lá na frente como instalar automaticamente aqui o .NET, alguns instaladores aí a mais. Ou seja, esse Winetrick ele tem diversas automatizações aqui no Linux para você não estar precisando usar instaladores regulares. Então, através desse comando aqui, como eu descrevi, você vai poder estar vendo a função de cada um. Então vamos lá. Quando você instala todas essas ferramentas aqui do Wine, então eu tenho um ambiente aqui disponível para eu poder executar aplicativos do Windows. Mas eu preciso ainda iniciar um ambiente do Wine para que ele possa ser similar a um ambiente do Windows. Porque o Windows eu tenho, por exemplo, o C2 ponto, as mídias removíveis seria DE. Então, através disso, nós temos que criar um prefixo do Wine. Então, o prefixo do Wine é uma pasta, e essa pasta tem todo o sistema de arquivos do Windows ali dentro, naquela pasta, e você pode acessar aquela pasta e ver aquele conteúdo como se você estivesse dentro de um sistema operacional com Windows, dentro de um sistema de arquivos do Windows. Então, para isso, nós vamos executar o comando wineboot usando o argumento -u. Então, vou copiar aqui essa linha, vir no terminal aqui, colar e vou pressionar Enter. O que vai acontecer aqui? Ó? O Wine está rodando as configurações no seguinte endereço: /home, /Ailton, que é a minha pasta pessoal, /.wine. Ou seja, essa pasta aqui, .wine, ela é a pasta que vai estar toda a raiz, né? Todo o root do meu sistema operacional Windows, posso dizer. Ou seja, todo o sistema de arquivos do Windows vai estar nessa pasta aqui. E como é .wine, é uma pasta oculta. Se você vier aqui, ó, nas pastas, não vai exibir, a não ser que eu pressione a tecla Ctrl H. Aí vai ver aqui a pasta .wine. Se não, você não vai ver. Você também pode pressionar a tecla Ctrl L e digitar aqui .wine na frente e você vai estar dentro aqui do prefixo do Wine que foi gerado. Você pode alterar o prefixo para não ficar nessa pasta aqui, mas por padrão é bom deixar para ficar mais compatíveis com algumas automatizações. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó,
o drive C, ou seja, essa unidade aqui, essa pasta aqui seria o C dois pontos lá do Windows. O Windows ele funciona através de um banco de dados de registro, né, que são as pastas dos registros que os sistemas utilizam lá, que os exe utilizam para gravar informações. Então no Wine nós temos aqui, ó, esses registros gravados através desse arquivo. Se eu acessar essa pasta Drive C, você vai ver aqui que é uma sequência aqui de pastas, né, igual ao ambiente Windows lá C dois pontos. Então ó, temos a pasta User, minha pasta pessoal, temos a pasta Windows, onde tem aqui o System32. Temos também aqui ó, os arquivos de programas. Então é um ambiente aqui já para fazer com que os aplicativos Windows que você executar, ache que ele está executando no ambiente Windows. Então, por exemplo, se eu vier em User, Ailton, você vai ver que a área de trabalho é um atalho para a minha área de trabalho aqui. A pasta Download é um atalho para a minha pasta Download. Então o sistema ele vai, além de rodar aqui no Linux, ele também vai conseguir acessar minha área de trabalho, minha pasta pessoal aqui, minhas pastas de vídeo e imagem, né? Justamente por causa desses atalhos. Então vamos continuar aqui no tutorial. Uma alternativa, se você quiser iniciar, é executar qualquer programa. Então geralmente eu utilizava antes o Wine Start Hostname, que é um aplicativo em terminal, então ele já ia executar esse Wine Boot aqui. Então, para ficar ainda mais compatível o Wine com os aplicativos do Windows, é bom nós instalarmos alguns pacotes a mais aqui, já no ambiente Windows. Então, para isso, nós vamos instalar aqui três pacotes executáveis, que seria o Mono e o Genko. Então, o Mono geralmente é para lidar com aplicativos feitos com .NET, né, que é muito utilizado agora no Windows. E o Genko é para aqueles aplicativos que precisam de um browser que está embutido lá. Geralmente, por exemplo, o Visual Code, ele é um browser, né, um editor, só que é um browser por trás. Então é bom nós termos essas ferramentas aí, do Mono e do Genko instalado. Então para isso nós vamos baixar esses executáveis, né? Aqui como a ferramenta aqui, como esse artigo foi feito em 2019, está um pouco desatualizada aqui a versão. Então o que eu vou fazer aqui? Vou acessar aqui o site do Mono e o site do Genko, já tem um dos atalhos aqui, ó. Vou abrir meu terminal aqui novamente, limpar e digitar o comando wine-version. Aqui nós vemos que a versão que nós estamos utilizando é a versão 6.04. Então vou vir aqui, por exemplo, no Mono, aqui no site do WineHQ, na parte do Mono, vou descer aqui e nós vemos que o 6, né, a partir do 6, que começa aqui no 6.2, eu preciso ter o Mono 6.0. Então o que eu vou fazer? Vou subir aqui, acessar essa pasta aqui, ó, onde tem as diversas versões do Mono, e vou baixar aqui essa versão aqui, 6.0.0, que foi o que estava indicado lá naquela lista. Então vou entrar aqui. Se você for olhar no tutorial, eu estou usando aqui o 5.11, já que era a versão antiga, mas agora vamos utilizar essa versão 2022, né? No caso aqui 2021. Então vou baixar aqui esse pacote aqui MSI, então vou clicar em cima, fazer o download aqui na pasta, na área de trabalho mesmo. Então posso fechar aqui, o Mono é só esse aplicativo mesmo, é só esse pacote. Agora no Genko nós precisamos baixar tanto a versão de 32 bits quanto a versão de 64. Então vou voltar aqui, entrar aqui na página do Genko, descer, e se nós for ver aqui, a versão corrente é para você estar utilizando aqui a versão 2.47. Então se você for olhar aqui, é praticamente a mesma versão que nós estamos utilizando aqui. Então vamos subir aqui, acessar aqui esse endereço. Se nós descermos aqui, ó, nós temos o 2.47.1 aqui, o 2 e o 3. Então vou baixar essa última versão aqui, que é o 3, ó, 2.47.3. Então vou acessar. Então vou baixar essa versão aqui
de 32 bits, .msi, ó. E também baixar a versão de 64 bits. Ou seja, todo o executável MSI. Então vamos voltar aqui no tutorial. Para eu executar no Wine uma aplicação de um pacote com formato MSI, eu preciso utilizar esse comando. Wine MSI exec /i, né? E na frente eu coloco o executável que eu quero que rode, né? Então eu vou copiar só essa primeira parte aqui. Vou vir aqui no meu terminal, vou acessar aqui a pasta área de trabalho. Eu posso, por exemplo, fechar aqui, voltar aqui na área de trabalho e executar o terminal desse jeito aqui, colar aquela parte e vamos completar aqui com o Wine Genko, com esse primeiro executável aqui. Então ele já vai instalar, ó. Vamos agora limpar o terminal e apagar aqui para instalar a versão de 64 bits. Limpar o terminal novamente, apagar a parte aqui do Wine Genko e colocar o Wine Mono. Pressionar Enter. Pronto. Instalamos aqui esses 3 pacotes. Posso até deletar aqui. Voltando no tutorial, então, temos algumas dicas aqui. Então, temos o comando aqui, WineCFG, que é para mostrar uma espécie de painel de controle do Wine. Então, ó, vou limpar aqui o terminal, digitar WineCFG. E olha só, nós temos uma ferramenta aqui de configuração do Wine. Então, nessa parte aqui de aplicativos, vai mostrar os aplicativos que ficam instalados. Então, essa parte aqui vai mostrar como é que o Wine vai se apresentar para os aplicativos aqui baseado em Windows. Então, ele vai sempre basear-se assim como se estivesse no Windows 7, mas eu posso escolher outra opção aqui, caso eu queira uma compatibilidade dependendo do que você quer executar. Então, aqui temos as bibliotecas, caso esteja faltando aí um aplicativo, não esteja conseguindo funcionar por não ter determinada biblioteca, você pode adicionar aqui a mais, ó, que tem diversas. Gráficos, você pode aí configurar a resolução de tela, aqui como é que os aplicativos vão ser mostrados. Integração, eu posso até utilizar algum tema, mas não tenho nenhum até o momento. Então, unidades, a unidade C é aquela pasta lá, ó, que eu mostrei a vocês antes. Além disso, ele tem uma pasta Z, que é a pasta raiz do Linux. Ou seja, o Wine ele vai conseguir acessar qualquer pasta do computador, não só aquela pastinha que eu estava mostrando. Justamente por essa questão de fora daquela pasta, é como se eu estivesse usando a unidade Z2. Então, temos a questão da emulação do áudio, né? Aqui, ó, como é que ele vai utilizar o padrão do sistema. E aqui mostra informações do Wine. Então, vou fechar aqui. Posso, por exemplo, aqui no caso era o comando para mostrar configurações do Wine, mas eu tenho um painel de controle utilizando o Wine Start Control. Então, vou copiar aqui, limpar o terminal e colar. Olha só, através daquele comando nós temos aqui um painel de controle com configurações de internet, configurações do joystick, opções de adicionar e remover programas. Vemos que já temos aqui o Wine Genko instalado. Então, além disso, se eu quiser executar qualquer aplicativo aqui no Wine, vou deletar, pressionar Enter aqui várias vezes e limpar o terminal, eu posso utilizar o Wine Start e um aplicativo que esteja instalado no sistema. Por exemplo, o Notepad, que já vem aí instalado. Ele vai mostrar aqui um bloco de notas simples, feito pela própria equipe do Wine aí, ó. Então, eu posso executar diversas aplicações. Por exemplo, aquela aplicação que eu disse, que era o Hostname, que ele executou aí o Hostname e fechou. E aqui eu posso executar o Wine com outros prefixos. E aí ele não vai estar utilizando aquele prefixo lá que nós geramos.
Então, além disso, vamos instalar aqui mais algumas ferramentas, como por exemplo o .NET. Podemos utilizar o Winetricks para instalar o .NET 3.5. Então, vou executar aqui porque alguns aplicativos que eu já executei, que eu já instalei aqui no Wine, ele precisou desse .NET, mas você vai instalar isso sob demanda. Se, por exemplo, tiver outra versão, você pode escolher instalar a versão que você quer. Então, vou instalar aqui, pressionar Enter. E aí ele vai fazer toda a automatização de baixar esse .NET e já executar e já fazer isso sem você precisar interagir. Precisar interagir porque você vai ter que aceitar aqui o termo, né? Então instalar, ele vai baixar aí. Enquanto instala aqui, por exemplo, vemos que nós estamos instalando o .NET através do Winetrick. Se você quiser ver mais pacotes, você pode usar o Winetricks com o comando list. Então vou abrir um novo terminal aqui e você pode executar esse Winetrick espaço list aqui. Aí você vai ver diversas categorias que você pode estar baixando. Então, por exemplo, se você quiser mostrar 100 categorias, você pode dar um list all. E ele vai estar mostrando diversas automatizações que você pode estar utilizando para já baixar pacotes específicos. Então isso aí vai depender da aplicação que você quer instalar. Então, você pensando na internet, olhando no site do Winetrick, você vai ter qual comandozinho melhor para você executar. Então, se eu, por exemplo, quiser executar ver a lista por aquelas categorias, por exemplo, a categoria Apps, eu posso utilizar o Winetrick App espaço List. Aí ele vai mostrar só os apps que você pode instalar através do Winetrick. Então a instalação aqui do .NET 3.5 concluiu. Posso clicar em sair. Vamos esperar aqui no terminal terminar o processamento. Então terminou, posso limpar o terminal. Então uma dica também, instalar o .NET 4.6. Vai depender dos aplicativos que você tem, né? Eu gosto de instalar porque alguns dos aplicativos que eu uso pede esse .NET aí, então vou instalar também. Aqui está dando um alerta dizendo que o pacote está quebrado para essa versão do Wine, desde a versão 5.8, ou seja, eu não consegui instalar o 4.6 aqui. Então no caso eu teria que olhar na internet como é que faria para instalar essa versão 4.6, né? Ou melhor, o 4.5 aqui, como ele está informado. Então vamos instalar também o Visual C, né? 2012, então essa biblioteca aqui é aquelas bibliotecas o Distribute Table, né? Em que você precisa ter instalado para rodar determinada aplicação. Então aparece na janelinha, eu aceito os termos e instalo. Clico em Close. Aceito os termos novamente, instalo. Close novamente. E aí foi instalado o .NET, o Visual C. Então, além disso, é bom nós instalarmos essas três fontes aqui extra, né? O Core Fonts, o Tahoma e esse E8, porque algumas aplicações não aparece texto caso você não instalar isso aqui. Então, eu vou copiar esse comando e executar também. Então, basicamente, esses pacotinhos extra a mais, esse .NET, o Visual C e essas fontes extras, já faz com que a maioria dos programas funcione. Se não funcionar, você é um aplicativo específico, você pode estar executando com o terminal, ver os logs de erros, né? Ver os logs de erros e buscar na internet, que geralmente você vai resolver. Geralmente o pessoal dá uma dica de como resolver. Então, pessoal, instalamos aqui as fontes extras. Posso limpar aqui.
E basicamente o tutorial aqui foi esse. Eu vou fechar aqui o navegador. E para testar agora, vamos testar aqui um executável do Windows. Então eu tenho esse pacote aqui. Então temos esse pacote aqui, Lab Biologia. Então vou fechar aqui meu terminal. Vamos abrir aqui esse Lab Biologia. Ele basicamente aqui tem um executável principal, que é esse labbiologia.exe. Então posso clicar aqui com direito aqui, abrir terminal, né, aqui. Aí eu posso digitar o comando wine, espaço, aí eu vou completar com labbiologia.exe. Então L maiúsculo, A, pressiono tab, .exe, pressiono enter, e ele já vai rodar essa aplicação. Então aí a aplicação já está funcionando. A aplicação em 3D pede uma chave aqui. Caso eu queira, em vez de estar executando o terminal, só dois cliques, eu posso fazer o seguinte. Então, vou fechar aqui meu terminal. Clicar em cima desse executável, com direito, propriedades, abrir com. Então, eu vou marcar aqui outro aplicativo. Então, eu vou procurar aqui por Wine Application. Então, a Wine Application. Aqui voltou por Mono Runtime, mas eu vou mudar aqui para Wine Application. Clicar em fechar. Vamos olhar aqui como é que está. Então vamos tentar rodar. Então dá 2 cliques. E a aplicação está rodando aí. Então para testar se essa aplicação está rodando, eu vou digitar aqui a serial. Vou cortar o vídeo para não mostrar a serial. Então, digitei a serial aqui porque se trata de um programa pago, então ele já carregou aqui, ó, ferramenta em 3D. Então, é uma ferramenta de ensino, né, que roda somente no Windows, mas eu consigo emular aqui no Wine. E isso possibilita que eu execute aqui essa aplicação em um ambiente com Linux. Então é isso, até a próxima.